Começa agora o programa Banzeiro, uma prosa do movimento Xingu Vivo para Sempre. Alô, meu povo do Xingu! Calorosas saudações para toda a nossa audiência. Aqui quem fala é o Thiago, que junto da nossa companheira Ana Laide, viemos trazendo mais um episódio do Banzeiro, o podcast do movimento Xingu Vivo para Sempre. Esta semana, a gente continua aquela conversa que já começamos lá atrás, que é a renovação da licença de operação de Belo Monte. A gente está vendo aí ao longo das conversas que esse assunto não é apenas de interesse direto do povo aqui da Volta Grande do Xingu, mas é algo que importa para o país inteiro, para o mundo todo, porque os impactos socioambientais não apenas merecem a solidariedade de todo mundo mesmo, como também afetam o planeta inteiro, especialmente agora em tempos de crise climática. Mas bora lá então começar esse papo, Ana? Oi, Thiago. Um forte abraço para todo mundo que ouve o Banzeiro. Então, pessoal, esse assunto da licença de Belo Monte é um negócio complicado. A autorização para a usina funcionar é o IBAMA que dá através da licença de operação. E isso aconteceu há 5 anos atrás. Essa licença está vencendo e o IBAMA teria que renovar no próximo mês, ou seja, em novembro. Pela lógica, o pessoal do IBAMA, os técnicos do IBAMA, tinham que ver os problemas que Belo Monte causou e parar a hidrelétrica, porque os impactos são grandes demais. Isso é o que a gente pensa, mas parece que não é bem assim. Não é o que não pode ser que. Não é o que não pode ser que não é. O que não pode ser que não. É o que não pode ser que não. Na última semana, um grupo de técnicos do IBAMA esteve por aqui para avaliar como as coisas estão. Eles foram para algumas comunidades na Volta Grande e também em Altamira. E na sexta, agora a última, eles fizeram uma reunião com a gente lá no Xingu Vivo. Essa reunião foi gravada e por isso o áudio não ficou assim tão bom. Mas acho que dá para entender um pouco mesmo assim. Vamos tentar escutar o que eles explicaram? A questão da renovação, burocraticamente pensando, vai chegar dia 21 de novembro, não vai ter um parecer da equipe técnica sobre a renovação da licença. O que vai acontecer? Norte Energia vai continuar trabalhando com a licença vencida e tendo que se reportar a uma licença vencida. A questão da renovação é um momento, sim, de trazer os problemas atuais para que se conste na licença de renovação, porque, assim, às vezes a gente tem uma sensação de que, se a Norte Energia não tiver se tiver a licença vencida, ela não gera mais nada. A usina vai ter que parar, vai voltar a nossa vida ao que era antes. Não é isso que vai acontecer. Então, pessoal, resumindo, o IBAMA não vai renovar a licença no prazo, certo? E Belo Monte vai funcionar assim mesmo, com problemas e tudo, como se nada tivesse ocorrendo. Aí, quando eles terminarem de analisar toda essa papelada, vão renovar a licença de operação, porque a decisão é muito mais política do que técnica. Foi o que eles mesmos explicaram. E aí a gente se pergunta, se a decisão é política, por que investir em laudos técnicos? E aí, como podem ver, ficam várias perguntas no ar. Nada vai mudar? Belo Monte vai continuar prejudicando a vida de tantas pessoas e vai ficar por isso mesmo? E as condicionantes que não foram atendidas até agora, como o reassentamento dos ribeirinhos e tantas outras? Até quando vão continuar empurrando com a barriga a cobrança dessas condicionantes e a punição pelos descumprimentos e pelos crimes? Todo mundo lembra que são as condicionantes, né? São as medidas que a Norte Energia tinha que ter tomado para diminuir um pouco do sofrimento dos atingidos de Belo Monte. Cada licença vai com um monte de condicionantes e muitas não foram cumpridas até agora. Acontece que, além dos problemas que existiam há 5 anos atrás, surgiram novos nesse tempo agora, como conta a baiana que é ribeirinha e mora acima do reservatório. Depois que fechou as comportas, primeiramente começou a matar as nossas matas. Matou as nossas matas, apodreceu as nossas plantas, nos contaminaram, entendeu? Começamos a perder as nossas lavouras, nossas ilhas, as margens de nossas ilhas estão se acabando. Entra todos os anos 3, 4 metros derrubando as nossas terras. As plantas apodreceram, peixe não existe, nós vivíamos da pesca, não existe. As nossas crianças, todos os dias eu trago gente contaminada. Todos os dias eu trago gente contaminada com doença da água.
Nós estamos com 3 pessoas falecidas, comprovando pelo médico que foi da água, e nós não existia isso. E aí, como é que faz com todos esses novos impactos? Foi precisamente o que a advogada Carolina Reis, do Instituto Socioambiental, perguntou. Hoje em dia, a gente tem um cenário aqui, né, nos 3 trechos do rio, né, a montante, no reservatório, na Volta Grande e na jusante, de novos impactos contínuos surgindo, né, no território, e acho que um pouco da nossa expectativa é que novas condicionantes, novas obrigações possam ser desenhadas e impostas numa renovação de LO de forma participativa, né? Porque, por exemplo, a condicionante da Volta Grande, a Lorena vai falar um pouco disso, né? De mitigação com relação à vazão, o próprio Ibama deu como não atendida, né? O rio continua com maré, enfim, então assim, tem uma série de novos impactos escalonados que estão surgindo e que não estão sendo olhados e reconhecidos. Esse assunto foi muito falado nessa reunião. Várias comunidades que estão sofrendo impactos graves, como mudança na vazão do rio, falta de alimento, invasão e até ataques de animais, nunca foram nem considerados pela NESA ou pelo Ibama. Um exemplo são as aldeias dos indígenas Curuaia e Xipaia, que ficam no Jericoá e não são considerados indígenas aldeados porque o território deles ainda não foi demarcado, como explica a Lorena. Nós não somos aldeados. É uma comunidade de mais de 25 famílias na Volta Grande do Xingu, denominado como Jericoá, né? E aí nós somos Xipaia e Curuais que residem lá. E aí o que acontece? A gente já tem essa improbabilidade da água. A gente perdeu a questão A gente perdeu essa questão da alimentação. E aí quando chega, eu sempre debate, o Ibama veio. Veio para onde? Né? Veio fazer relatório, tá onde? Porque assim, a gente não vê, não se passa lá por dentro, e lá é onde está acontecendo o conflito não só a insegurança alimentar, como a insegurança das nossas vidas mesmo. A gente está dando de cara com um grileiro, com um madeireiro na porta, entendeu? Com gente traficando carizinho zebra, uma baiana disse, soltaram os animais lá, eu vi a olhos nus soltando os animais. Né? E a gente está com um problema muito grande, que a gente está também com esses animais muito magros. As onças estão comendo nossos bichos dentro de casa, entendeu? Tá chegando na porta de casa porque estão muito, muito magros. A gente fez o registro. Foi, cara... Cobra. Foi tudo. Era um caixote que eles traziam, né? Nossas crianças, já morreu 2 crianças já. Porque a gente não tinha visto a onça preta que ainda estava lá, né? Provavelmente ela atravessou porque o rio, como está muito seco, tá dando para caminhar, né? Então a gente consegue caminhar no rio. Era longo o espaço do rio e entre a ilha. Então agora elas conseguem porque tá tudo seco realmente, né? Ou seja, depois que Belo Monte começou a operar com a autorização do Ibama, e a gente frisa aqui, com a autorização do Ibama, um monte de problemas novos começaram a acontecer. E ainda que os processos de mitigação sejam problemáticos, sejam precários, e na prática até mesmo nem existam, muita gente ficou de fora até mesmo disso. E isso para nem entrar no absurdo que foi aquele acordo que o Ibama fez com a Norte Energia no começo deste ano, que implementou o tal do hidrograma de consenso e que permite que Belo Monte desvie até 80% da água da Volta Grande. Tem 5 anos que não tem Piracema por aqui e o órgão, que deveria proteger a vida e o meio ambiente, diz que isso aí tá tudo certo. Bom, nós é que sabemos que não tem nada de certo nisso e que todas essas questões têm que ser levadas em conta nessa renovação da licença de operação. E a gente vai ficar em cima disso sim. O que, aliás, foi muito bem dito pela antropóloga Thaís Mantovanelli, também do Instituto Socioambiental, que acompanha o Juruna do Paxamba desde 2011. É uma questão que eu acho fundamental é que a gente entenda que se a gente está vivendo um processo desse, né, de renovação de LO, que a gente tenha o cuidado de exigir que não se repita as violências que foram acometidas contra os povos impactados do começo do licenciamento, que não foram ouvidos, que não tiveram a participação adequada, que não passaram por processo de consultas livre e prévio informado. Além disso, a gente acompanha ali na Volta Grande, principalmente a partir da terra indígena Paxamba, estudos independentes, com redes de pesquisadores independentes aos relatórios consolidados da Norte Energia, e nesses estudos, feitos junto com as comunidades locais, tem sido questionado, né, algumas coisas muito importantes, mas principalmente a gente tem ali apontamentos muito sérios que questionam, que
exigem revisão desse termo de cooperação ambiental que está em jogo hoje. Né? Algumas medidas ali não têm base científica, metodologicamente elas não têm nenhuma comprovação de qualquer tipo de eficácia para esses povos que hoje estão em situação de violência e vulnerabilidade e insegurança alimentar. Em 2020, no meio da pandemia, em novembro, várias famílias da Volta Grande vieram até a cidade de Altamira, no meio da pandemia, ocuparam a Transamazônica e o grito era: a gente quer a Piracema dos peixes. Então, essa informação de que são 5 anos sem Piracema não consta em nenhum desses relatórios. Então, assim, eu acho que é um momento historicamente importante de ouvir o que esses povos têm vivido nesses 5 anos desde o início, né? Desde a emissão da licença de operação do empreendimento. Pois é, amigos. A gente apresentou uma série de questionamentos para o pessoal do IBAMA. E no final eles falaram que entendem, que é importante eles ouvirem mais as comunidades e que foi um erro terem excluído a gente no processo até agora. Eu sou, assim, super a favor da participação social no licenciamento. Eu acho que nós pecamos, enquanto instituição, eu faço parte do IBAMA, né? Muito em não ter uma participação social, desde o termo de referência dos estudos a todo o acompanhamento da operação dos empreendimentos. Acho que isso é uma coisa que nós precisamos melhorar bastante. Mas, de fato, essa renovação ela precisa estar incorporada com os problemas atuais que podem ter sido derivados lá, que não foram resolvidos e que precisam ser resolvidos agora. Então, esse tipo de situação precisa estar constando numa renovação de licença, uma licença renovada. Em relação aos indígenas não aldeados, acho importante que a gente possa institucionalmente, do escritório, pensar como que vai resolver, né? Se eles não estiverem sendo atendidos nem pelo PBA-CI e nem pelo PBA geral, como que vai resolver? Basicamente isso. Bom, gente, em resumo, o IBAMA veio para cá, foi em algumas comunidades, viu toda a desgraceira que está rolando por aqui e reconheceu que eles nunca deram muita bola para o que os atingidos tinham para falar e que isso é um erro da instituição. Essa reunião no Xingu Vivo foi bem rapidinha, gente. Os técnicos do IBAMA reconheceram que eles tiveram muito pouco tempo e pessoal para fazer as vistorias e reuniões necessárias, o que já mostra para a gente que as licenças para Belo Monte vão saindo mesmo, independentemente de qualquer racionalidade das vistorias, independentemente mesmo do trabalho sério até dos técnicos que chegam aqui para fazer o que tem que ser feito, né? Mas em todo caso, mesmo nesse tempo curtinho, eles disseram essas duas coisas que a gente destaca aqui. Primeiro, que quem estiver sofrendo novos impactos de Belo Monte pode encaminhar as denúncias para o IBAMA. E a gente complementa, deve, né? A segunda coisa foi que na segunda semana de novembro eles podem fazer mais uma reunião com a gente, de forma virtual, mas dessa vez com um pouco mais de tempo e a gente espera com mais qualidade para todo mundo envolvido também, né? Desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos, afinal de contas. Mas é claro que isso são os técnicos do IBAMA falando. Reconhecemos que eles são sérios, mas o problema pode ser os chefes, que no final decidem o que querem. Por isso, pessoal, como sempre falamos aqui, nunca devemos jogar a toalha. Vamos denunciar o máximo possível dos problemas, mas jogar a toalha jamais. No balanço de perdas e danos, já tivemos muitos. É isso aí, pessoal. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. O Banzeiro teve a apresentação da Ana Laide Barbosa e do Thiago Leal. E o roteiro é da Verena Glass. E a edição do Rui Esposati. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Tudo de bom pra vocês. Vamos seguindo firme na resistência. Porque o Xingu é vivo para sempre. Aprendemos muito nesses anos, afinal de contas.